Você já foi logo sentar. Mas vem mais uma bênção agora para você. Eu vou ler um versículo bastante conhecido, que está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, que diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eu vou repetir a leitura. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Pai, esta meditação tão simples, tão curta, e nós sabemos que não é pelo muito falar ou muito repetir certas coisas, o Senhor é soberano, mas que esta pequena palavra ajude o meu irmão, ajude ele a manter o seu foco naquilo que a Tua palavra diz. Cada um de nós jamais deve se afastar, como igreja do Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, que as nossas vidas sejam edificadas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode se sentar. Esses são tempos especiais. Há uma pergunta que a gente fala, e muitas pessoas falam, muitos líderes, pastores, tal, é sobre esse tempo. Se Jesus andasse nesse tempo, e as pessoas que dizem assim, não, alguns não perguntam, eles dizem assim, se Jesus estivesse nos dias de hoje, não, ele ia usar a internet, ele ia usar os instrumentos que temos hoje, não é? Se Lutero, se os grandes mestres aí da palavra de Deus do passado, dos séculos passados, eles também iriam usar tudo que está à disposição. É como a gente quisesse assim dar uma certa validação bíblica para algumas práticas que a gente tem. Todos nós sabemos que a aparência das coisas, elas nos atrai. Por isso que as irmãs se aparamentam, capricham, gastam tempo, não é? Tive a oportunidade de dizer para uma pessoa hoje de manhã que o cabelo estava muito bonito. Eu vi o cuidado ali naquele cabelo, o penteado, não sei se foi escova, embora eu tenha uma esposa atuante nessa área, mas de vez em quando a minha neta de 6, 7 anos, ela foi com a avó no cabeleireiro, voltou com o cabelo, eu falei, nossa, sua escova está linda. Ela me olhou assim com um certo desdém e falou assim, vô, é prancha, não é escova. Eu fiz prancha. Pedi desculpa pela minha ignorância, não é? Mas essa coisa da aparência, assim, a gente gosta, e eu vou dizer para você que eu também gosto de muitas coisas, mas nós temos que sempre cuidar de nós não deslocarmos a nossa base, nós entendermos qual é a base da nossa vida, da nossa fé, qual é a base da igreja. Qual é a base que a igreja não pode abrir mão? Você sabe que uma base ruim faz cair por terra todo um prédio, né? Quando há qualquer acidente aí, bom, vai se olhar o que está acontecendo, vai se examinar os pilares, os alicerces, se aquilo se moveu. Por quê? Porque se moveu, pode acontecer um grande desastre. E esse pequeno versículo dá para nós, para a igreja, aquilo que eu entendo seja a nossa base. A base que nós não podemos abrir mão, a base que nós não podemos fugir. E quando eu digo isso, eu estou dizendo tanto de nós, a igreja, como comunidade de Cristo, como corpo de Cristo, quanto a você individualmente como membro do corpo de Cristo. Porque você também não pode abrir mão
dessa base aqui, resumida em 4 pontos. Eu não pretendo fazer um estudo disso, talvez se eu fosse fazer um estudo, eu teria que falar cada domingo sobre um desses pontos. Mas eu quero trazer à sua memória, eu quero colocar essas coisas no seu coração. Eu quero que nessa manhã, antes de nós tomarmos a ceia, que você olhe para a sua vida, olhe para a sua maneira de ser atual, a sua maneira de como que essa base, se essa base está íntegra, inteira na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Há uma questão de tradução da Bíblia, de versão da Bíblia. A NVI que nós lemos diz, eles se dedicavam. Há outras traduções que diz, eles perseveravam. Então, são a mesma coisa, uma dedicação, uma insistência, uma perseverança nessas coisas. Um não abrir mão dessas coisas, né? Quando a gente se dedica a alguma coisa, quando a gente persevera em alguma coisa, nós estamos sem abrir mão. Então, perseverar, obviamente, significa possuir perseverança. Persistência. O que é perseverança? É persistência de quem não desiste, a dedicação, a insistência, a obstinação. A palavra, o verbo obstinar, a gente usa ele sempre num contexto negativo. A gente usa geralmente o verbo obstinar para as coisas erradas. Fulano é um obstinado. Fulano é um obstinado em fazer besteira. Fulano é tão obstinado que não ouve, que não vê, que não aprende, não é? Mas a obstinação que todos nós devemos ter, ela deve ser colocada para aquilo que é certo, para aquilo que está na Bíblia, para aquilo que é a vontade de Deus expressa para nós. Talvez você diga assim, quando eu quero uma coisa, eu sou muito obstinado. Quando eu boto uma coisa na minha cabeça, eu vou até o fim. Não é? Está mais ou menos naquele negócio, eu dou um boi para não entrar numa briga, eu dou uma manada depois para não sair dela. Então, é uma obstinação que é colocada às vezes, né? Algumas vezes, né? E nós temos que nos olhar. Você já pode pegar essa afirmação e olhar para a sua vida. O que é a sua obstinação? Tem pessoas que, por causa da sua obstinação, elas vão para a perdição. Elas vão a despeito das placas, das palavras, dos tropeços, das dificuldades. Ela insiste naquele caminho que vai levar a um resultado que não é aquele que as pessoas, enfim, desejam. Então, obstinar, dedicação, que é o verbo aqui da minha versão. Então, a primeira coisa que nós devemos nos dedicar ou perseverar é na doutrina dos apóstolos. Eu poderia dizer muitas coisas, eu poderia fazer, como eu já disse, ficar só nessa doutrina e fazer aqui uma discriminação de tudo isso, de vários pontos. Mas eu vou falar para você nessa manhã, de uma maneira bastante resumida, que, obviamente, de uma maneira bem simples, bem básica, qual é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos são os evangelhos. A doutrina dos apóstolos está no Novo Testamento. A doutrina dos apóstolos não está no Velho Testamento. Eu não estou dizendo que o Velho Testamento não serve para nada. Eu não estou dizendo que a gente não pode aprender nada no Velho Testamento, não é? Mas eu estou dizendo para você que, quando tem essa palavra aqui em Atos 2:42, que nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, é porque a doutrina dos apóstolos tem várias facetas, não é? A doutrina dos apóstolos inclui, por exemplo, o fato de que Jesus ressuscitou. A doutrina dos apóstolos está na afirmação básica da nossa fé. Porque a nossa fé não está, a nossa fé, quando eu digo a nossa vida com o Senhor Jesus, o nosso encontro com Deus, o nosso conhecimento de Deus, o nosso conhecimento do amor de Deus, não está lá na lei. Ela está em Cristo, ela está no Evangelho, ela está na boa notícia. Essa é a nossa base, a doutrina dos apóstolos, não é? Tanto os evangelhos como as cartas, enfim, todo o Novo Testamento. Então, aquilo que o Novo Testamento fala sobre a nossa salvação,
o perdão dos nossos pecados, o cancelamento dos nossos pecados, as declarações, as afirmações de Jesus, não é? Paulo já teve que cuidar disso, porque, não, Cristo ressuscitou, não ressuscitou, né? Se levantaram dúvidas lá naquele tempo do Novo Testamento sobre o fato de Jesus ter ressuscitado. E aí o apóstolo Paulo teve que falar sobre isso, teve que ensinar sobre isso. Ora, não é assim, ele ressuscitou. Porque se ele não ressuscitou, a nossa fé não serve para nada. O que é isso? É a doutrina dos apóstolos. Depois nós temos aqui um segundo ponto, que é a base da igreja, da qual nós pertencemos, que é perseverar na doutrina e perseverar na comunhão. Pare um instante para pensar. O que você acha que é mais difícil? Há uma certa pegadinha nessa pergunta. É mais difícil perseverar na doutrina dos apóstolos ou é mais difícil perseverar na comunhão? Responda para você mesmo. Talvez, pode ser que eu esteja errado, possa ser que não. Talvez para um bom grupo aqui, a dificuldade seja de perseverar na comunhão. Por que eu digo isso? Porque a maioria de nós já quis e já rompeu comunhão. Ah, não, chega. Não é? Você já percebeu que quando uma pessoa sai de uma igreja e vai para outra igreja, existe uma ruptura com a comunhão. Ruptura com a comunhão. Porque ele acha que naquele grupo ele não se encaixou, teve dificuldade. E ele vai em busca, ou vai na tentativa de manter essa comunhão com outro grupo. Por quê? Porque comunhão é uma coisa que nós não podemos abrir mão. Comunhão é uma coisa necessária. Fala para o irmão do lado, nós fomos feitos para comunhão, nós fomos feitos para comunhão. O problema, queridos, até mesmo porque se abandona num certo sentido, não plenamente. Presta atenção nas coisas que eu estou dizendo. Porque se abandona num certo sentido a doutrina dos apóstolos, né, que afeta a comunhão. Por quê? Porque essa comunhão, em alguns lugares, é colocada de uma maneira assim muito forçada, muito organizada, muito controlada, muito impositiva. E a comunhão, que a Bíblia está dizendo que nós devemos ter atenção nela, que é a base, que nós devemos nos dedicar a ela, é a comunhão que procede do amor. É a comunhão que procede do amor de Deus no nosso coração. Não é a comunhão institucional, não é uma comunhão organizada. Se nós nos organizamos em grupos, amém, é uma bênção, né? Todos nós aqui na igreja, eu já falei sobre isso, nós estamos ligados a grupos, não é? Porque não tem como estar ligado com todo mundo. Nem eu sei o nome de todo mundo, quer dizer, isso não é novidade. Eu não sei o nome de todo mundo. Então, nós nos organizamos de uma maneira natural, por afinidade, por dom, por talento, não é? Então, nós temos um grupo bom aqui da igreja que está lá em Mariana, um grupo dos jovens, temos lá o pastor Rafael, temos lá diáconos, estão trabalhando lá desde sexta-feira, evangelizando, tal. Então, esse pessoal, obviamente, que eles estão desenvolvendo ao mesmo tempo uma comunhão, estão mais próximos, né? Dormiram juntos, comeram aquela abençoada gororoba de viagem missionária, com alegria. Então, isso produz uma comunhão, tá certo? Isso produz. Então, quando a gente fala tem muita gente que não é que ela não é recebida ou abraçada, é que ela decide não se incluir. Decide olha por um lado, porque se nós formos olhar tudo, qualquer pessoa, a sua santa e abençoada mãezinha, caso você ainda a tenha, se você procurar defeito nessa santa mulher, ela tem defeito.
Quando a gente procura defeito, a gente acha defeito em qualquer pessoa. Quando você estabelece, e se ela não tem defeitos que sejam realmente defeitos relevantes, não estou falando defeito físico, mas a gente vai para o defeito físico, pelo menos para nós. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, a gente suaviza, eu não fui com a cara. Tu já falou isso? Mas eu não fui com a cara daquela pessoa. Não é verdade? Qual é uma palavra que a gente ouve muito nos dias atuais? Eu não gostei daquele médico. Né? Eu não senti firmeza no fulano. E essas coisas vai sempre nos rompendo, vai sempre nos afastando. Então, perseverar na comunhão. Que comunhão, no meu entendimento, é uma palavra sinônimo de amor. Sinônimo de amor. Você tem comunhão, para ter comunhão com qualquer pessoa, você tem que ter amor. Você tem que ter essa paixão, não é? A minha filha está viajando, ela completa aniversário de casamento hoje, aí viajou na quinta-feira com o maridinho dela, e deixou o neto com os pais do André, e deixou as duas meninas conosco. Então, essa noite, a Kátia não conseguiu pregar olhos, e eu me levantei às 6h30 da manhã, no horário de verão, e ela foi lá dizendo assim: Miguel, você pode ir, porque 5 horas da manhã eu consegui tirar um cochilo. Estou aqui desorientada. E eu dormi com a minha neta mais nova. Então, eu tirei uma foto minha com ela na cama, assim, né? A bichinha, ela roda que nem peão, dormindo. Dormimos numa cama de casal. Ontem, na madrugada de ontem, na noite de ontem, ela virou assim, botou os pés nas minhas costas. E ela foi dando uma retada nas minhas costas, de cima até o Baixo Leblon, e foi, pá! Difícil um pouquinho, mas que alegria, que bênção. Por quê? Porque você tem amor. Porque, então, a comunhão, para mim, é um sinônimo de amor. A comunhão só existe por causa do amor entre nós. Por causa do amor entre os irmãos, entre os cristãos. Somos unidos pelo nosso amor para com Cristo. Quando nós amamos a Cristo Senhor, nós vamos nos unir com aqueles que também amam o Senhor, com aqueles que também buscam o Senhor. Então, você pode imaginar, perseverar, insistir na doutrina dos apóstolos. Hoje nós temos um monte de doutrina, irmão. Doutrina que faz sucesso, doutrina que atrai multidão, doutrina sedutora, doutrina que não existe, doutrina que não exige, doutrina que só oferece, uma doutrina só de promessas, uma doutrina que não tem uma exigência, um peso, um preço. Então, por isso que muita gente corre atrás disso. A gente olha para a igreja, às vezes, não é? Cadeiras vazias, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, mas o que tem que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa, por que você tem que fazer o quê? Não é? Recentemente fomos exortados aqui na reunião dos pastores. Eu tenho que semear. Eu tenho que semear. O meu trabalho é semear. O trabalho de outro é regar. Mas o crescimento, ele vem de Deus. Por que nós abrimos mão desse crescimento que vem do Senhor e nos achamos aqueles que são os bambambãs em fazer crescimento? Por que essa coisa de coaching, não sei se fala assim, coaching, por que
que isso entra na igreja? Porque o coaching é motivação, como é que você desenvolve equipe disso, isso é uma coisa lá do mundão, faz assim, pega até princípios da Bíblia para dizer, olha, faz assim que dá certo, que cresce. A gente está sempre atrás de formas, por que nós abandonamos a base? Porque abandonamos a doutrina dos apóstolos, porque a doutrina dos apóstolos vai ficando cada vez mais uma maluquice. Cada vez mais é uma loucura a doutrina dos apóstolos, por esse mundo. A palavra de Deus, para muita gente, é um absurdo. Jesus vai voltar, que Jesus cura. A gente vai ser escarnecido cada vez mais, irmãos. Por quê? Por pregar e andar e praticar a doutrina dos apóstolos. Mas essa é a base da igreja. E se a base não é essa, não é igreja. Pelo menos não é igreja da palavra de Deus, não é igreja do Senhor, não é igreja bíblica. E na comunhão, também uma área muito atacada hoje, muito atacada, né, pelo nosso adversário, as coisas são colocadas. Eu repito, comunhão só existe, e o que produz essa união entre nós, essa unidade, ela é produzida pelo nosso amor a Cristo Jesus. Se você ama Cristo, outras pessoas que amam a Cristo vão estar ao seu lado. Não é? E se alguém não ama a Cristo como deve andar, se alguém não busca, você não consegue andar junto com aquela pessoa. Ela pode até tentar levar você para outro lugar. Não, depois vai. Não, vamos aqui, vamos para aqui. Não posso. Eu amo a Cristo. Cristo é a minha fonte, o meu Senhor. Não estou dizendo que você não possa sair, não possa passear, não possa... Estou falando isso. Estou falando de princípio. Estou falando de outras coisas. Hoje muitos cristãos se rendem. É tão fácil se render, irmão, né? Agora eu vou casar domingo, porque domingo é mais barato, salão de festa. Eu vou casar não sei o quê. Eu só posso fazer isso tal dia, né? Eu entendo. Mas eu na minha vida, eu sempre tive como princípio fazer o que eu posso. Eu faço o que eu posso. Eu faço o que eu tenho condições. Eu compro o que eu posso pagar. Se vou fazer uma viagem de lazer com a minha mulher, é porque eu posso. Eu posso fazer aquilo. Eu não faço porque eu preciso, eu quero. É uma coisa básica. Então, eu acho que eu falei aqui, outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo, não, eu vou sacrificar isso aqui porque é mais barato. Mas a gente não prega bênção, não prega prosperidade. Às vezes a gente está falando de uma prosperidade, irmão, e eu sei que eu estou tocando numa área assim muito complicada, porque assim, eu já fui muito ajudado e muito abençoado por pessoas, já fui muito incluído em muita coisa. Mas eu me lembro que nessa fase também eu rejeitei algumas coisas que quiseram me incluir, me abençoar, me ajudar, porque eu tinha outro compromisso. Olha, vem aqui, Miguel, vem aqui, você vai lá com a gente... Querido, eu não posso, eu queria muito ir. Então, mas a gente às vezes, e nesses momentos da minha vida, eu sempre pedi a Deus, Senhor, me abençoa, porque eu sempre quis ser não a pessoa que é amada e incluída pelos outros por causa da sua dificuldade. Eu sempre quis ser a pessoa que tinha condição de incluir outros. Eu sempre quis ser a pessoa que tinha condição de trazer outro comigo, de ajudar o outro, de pagar uma coisa para abençoar a vida de alguém. Então, as coisas muitas vezes são dessa nossa perspectiva de vida, né? E claro que eu não sou perfeito, claro que eu também tenho as minhas falhas, e sei muito bem em relação à fé, né? Porque a fé é um mistério. Estava conversando com os diáconos antes, falando sobre isso. Ele tem que guardar o mistério da fé. Você sabe explicar um mistério? Qual é o mistério da fé? A pergunta para mim assim, bispo, o senhor sabe qual é o mistério da fé? Não sei, é um mistério. Um mistério eu não sei, mas tem um mistério. E dentro do mistério da fé tem até uma sabedoria divina, não é verdade? Então, queridos, não abra mão desta base. Não abra mão da base, que é perseverar na comunhão. Eu repito,
é muito mais fácil, aparentemente, é a solução você abrir mão do seu casamento, é muito fácil abrir mão de um filho, não aguento mais, é muito fácil abrir mão da comunhão por causa de alguma dificuldade, algum problema, mas que você não abra mão da comunhão. Perseverar no partir do pão. É o terceiro ponto, e eu vou terminar com o quarto rapidamente. Comer juntos é uma prova de comunhão, não é? É uma prova de comunhão. Eu não sei se você faz isso, né? Se você mora numa casa e você prepara uma mesa e abre o portão. Vem cá, comunhão comigo, não é? Mas há uma coisa assim de uma certa restrição na vida de todos nós. Quem a gente chama para casa, quem a gente quer comer junto, com quem você quer sentar na mesa. A Bíblia diz que aquele povo lá, eles comiam nas casas uns dos outros, não é? Dentro desse aspecto da comunhão e do partir do pão, para mim, tem os dois aspectos. Eles partiam o pão de casa em casa, eles tinham comunhão, eles compartilhavam, não é, o alimento. Mas tem essa expressão aí sobre eles perseveravam no partir do pão. No partir do pão aqui, para mim, dá uma ênfase na ceia. Porque essa referência de Jesus partiu o pão e tendo dado graças. Então, não é só uma referência dessa comunhão social, que é importante, que é necessária, não é? Hoje, boa parte das nossas celebrações envolve comida, não é verdade? As igrejas têm festa de comer, estar junto. Tem muitas igrejas que fazem almoço na igreja. Então, soma a comunhão com um esforço para alcançar algum objetivo, comprar alguma coisa para a igreja. Então, faz aquela farta feijoada com um pedaço de linguiça e um pedaço de joelho e cobra 20 pratas, né? Porque senão não sobra nada. Se for fazer uma super feijoada e cobrar 10, então, como dizia a minha avó, vai trocar 6 por meia dúzia, não é verdade? Então está tudo ótimo, né? A comunhão é tão importante, estar junto com o seu irmão. Aliás, quando eu cheguei aqui na Igreja de Caxias, esse foi um traço da Igreja de Caxias que saltou aos meus olhos. Como que os irmãos estavam juntos fora da igreja. Como que todo mundo ia para a casa de fulano, para a casa de Beltrano, né? Como todo mundo, eu já contei isso aqui, as pessoas chegaram para mim e falaram assim: ô pastor, nos meus primeiros meses aqui, pastor, o senhor não quer ir no aniversário de fulano não? Eu falei: pô, que legal, né? Quero, estou chegando aqui, conhecer as pessoas, quero. Tá bom, pastor, é R$10 para a festa. Aí eu meio perdidinho, não, é porque a gente que vai fazer a festa. Tá bom, tal. Eu sou bom de pagar, quando alguém me chama para uma coisa que é para pagar, eu pago animado, tal. Mas eu fui descobrindo esse traço, que é um traço importante. Agora, é ruim, irmãos, quando a gente perde, quando a gente fica com saudade. E a pergunta não é assim: por que você está com saudade de um tempo? Por que você não persevera na comunhão? Por que você não persevera em convidar alguns irmãos para a sua casa, para tomar um cafezinho? Porque o tempo é assim, porque sabe como é que é? O irmão vai lá na minha casa ficar olhando o que eu tenho, vai ficar lá dizendo, depois sai falando, né? O pastor sofre muito com isso, porque a pessoa vai na casa do pastor e olha tudo com outro olhar, né? Nossa, na casa do pastor tem uma televisão de 95 polegadas. E às vezes a televisão não tem nem 40. Não é verdade? Mas e o que a gente faz com a Bíblia? Eu repito, você não tem que chamar todo mundo, mas você não chamar ninguém. Os extremos são sempre ruins. Então, perseverar na comunhão, nesse partir do pão, e também
nesse partir do pão. Ah, não, já tomei a ceia, como eu já disse aqui, não é crítica, é constatação. Igrejas que fazem a ceia uma vez por ano. Então, parece que falta uma perseverança. Não, parece que se você fizer a ceia de um jeito, você vai banalizar a ceia com muita frequência. Não. A doutrina dos apóstolos, a comunhão, essas coisas estão interligadas no partir do pão, não é? E nas orações. Obviamente que orações são necessárias e fundamentais na igreja. Qual é uma palavra constante nesses tempos da igreja? É que, com raríssimas exceções, as exceções existem, mas são raras, que o menor culto da igreja é o culto de oração. O menor culto da igreja é o culto de oração. Será que a gente pode dizer que estamos pecando em todos esses, ou estamos pecando só no último? Para mim, é assim, é um pouco complicado na minha linha de pensamento, né? Para mim, uma igreja que persevera na doutrina, persevera na comunhão, persevera no partir do pão, ela vai perseverar nas orações. Se as nossas orações não são tão perseverantes assim, a nossa comunhão com Deus, e aí eu digo, na nossa vida, na nossa casa, no nosso dia e também na casa do Senhor. Porque você tem que ter necessidade de orar todos os dias e você tem que ter necessidade de orar com os seus irmãos. A minha necessidade de orar todos os dias, para a minha caminhada com Deus, a minha comunhão com Deus, ela tem que existir, né? E ela também não vai dizer, não, eu já oro todo dia, eu não preciso orar com ninguém. Jesus nos deixou exemplos disso. Devemos nos perguntar, porque Jesus nunca foi sozinho orar, nunca subiu um monte sozinho para orar. Ou ele levou todos, ou ele levou 3, ou ele levou todos numa distância, levou 3 para mais perto. Ele foi orar sozinho. Ele se afastou um pouco, mas ele sempre estimulou os seus discípulos também. Para mim, Jesus não precisava de apoio, Jesus estava ensinando pelo exemplo. Por isso que ele volta e fala assim, poxa, mas nem uma hora vocês conseguiram orar? Nem uma hora vocês já estão dormindo? Até falei assim, o irmão abriu o olho agora, que eu falei, vocês já estão dormindo? Sabe como é que é, né? Se eu venho para cá, o irmão está dormindo lá. Então, perseverar na oração. Eu acredito que a maioria de nós fala assim, eu preciso orar mais. Eu estou precisando orar mais. Mas nós precisamos mudar essa expressão. Nós precisamos parar de falar que nós precisamos orar mais. E o que nós precisamos fazer? Orar mais. Temos que falar menos que precisamos orar mais e temos que, na prática, orar mais. Por quê? Porque essa é a base da igreja. Uma igreja sem essa base não será uma igreja. Uma igreja sem essa base vai revelar sempre algum tipo de fraqueza. Na verdade, nós que fazemos parte da igreja somos fracos mesmo, não é? Mas nós temos um Deus que é forte. Uma igreja que não ora mais não tem fé. Uma igreja que não ora mais não consegue evidenciar o amor de Deus. Uma igreja que não ora mais, um irmão cristão, é uma pessoa com uma esperança muito fraca, muito tênue. Você sabe que a esperança está atrelada à nossa fé. Imagine uma família em que os filhos não falam mais com o pai. Pensa nisso. Pensa numa família que entra filho, entra filha e não fala com o pai. Não fala oi, não fala bom dia, não dá um beijo. Pensa numa família assim, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Pensa numa família em que os irmãos não se falam.
estão debaixo do mesmo teto, mas ninguém fala com ninguém, ninguém se comunica com ninguém. Quantas vezes nós temos sido assim com o nosso Deus, que o Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Quantas vezes a gente não fala com o Pai? A gente não ora, não se comunica. Como que vai ser isso? Onde está a comunhão nesta família? Em que as pessoas não se falam, em que as pessoas não se comunicam. Onde está o amor nessa família? Então, eu tenho certeza que assim também em nossa vida com Deus é assim. Sem oração, a nossa vida com Deus não existe. Porque a oração é a nossa comunicação com Deus. Uma vida sem oração é uma vida sem Deus. Uma vida vivida sem oração é uma vida sem Deus. Então nós devemos seguir a doutrina dos apóstolos. Então nós devemos buscar a comunhão. Então nós devemos celebrar o partir do pão. Então nós devemos continuar, crescer, aumentar, continuar com as nossas orações. Curve a sua cabeça e vamos participar do partir do pão e vamos falar com Deus e vamos orar. E gaste um tempinho, enquanto os irmãos vêm se preparar para servir você, para pensar qual dessas bases você tem negligenciado na sua vida. Qual destas bases você tem visto como desnecessário? Não, tá bom. Eu não estou muito afim de comunhão. Recentemente encontrei um irmão, muito querido por mim. Ele estava me dizendo isso: eu estou numa fase, não falou com estas palavras, mas o que ele disse foi exatamente isso. Eu estou numa fase que eu não quero ter muito envolvimento. Ele pensou que estava falando de servir, de atuar na casa de Deus, ou de se auxiliar, ou de cantar. Ele disse assim: eu estou querendo entrar na igreja, ouvir, assistir e sair. Não quer ser incentivado, não quer ser cobrado. Na verdade, aquele irmão está vivendo com isso. Quem sabe é o seu problema também. Você está deixando de lado essa base da comunhão, ou essa tem sido a sua dificuldade. Sim, você foi incompreendido, você foi falsamente acusado, sim, você passou por isso, você já passou por muita coisa na igreja, como se isso justificasse você desobedecer a Deus e você abandonar a comunhão. Aliás, nós temos que pegar as nossas dificuldades para, assim, aumentar ainda mais a nossa comunhão. Perceba que é na comunhão que você tem a expressão de amor, é na comunhão que você construiu amigos, é na comunhão que você recebeu tantas coisas, socorro, amparo. Na sua luta, na sua dificuldade, foi a comunhão. Então, por que vamos desprezar a comunhão? Partir do pão, as orações. Todos nós temos uma experiência com Deus com oração. Meus irmãos, por favor, podem servir a igreja. Todos nós tivemos já uma experiência com oração. Conta aí uma experiência. Todos nós temos uma experiência para contar, de uma resposta, de um milagre, de uma palavra, de um livramento, de uma direção. Então a pergunta é: por que nós abandonamos a oração? Se a oração só traz benefício para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso coração. Oração, comunicação com Deus, comunhão com Deus. Segurando o cálice, o vinho, ore, fale, abra o coração para Deus.